Ecoô, Atotô, Egumbalé. Alô você, meu amigo, minha amiga, de frente com o Sagrado está chegando, aqui na RS Play, o seu canal de informação, amor e fé. Hoje o assunto, como sempre acontece, mais uma vez, será de polêmica. Lembrando que nós não temos nenhuma pretensão de distorcer informações quanto a fundamentos de cada um dos senhores. Nossa intenção é somente trazer a nossa visão através da cientificidade da cultura iorubá. Como de costume, como de sempre, Eric Rolf, meu cientista da cultura afro, e ela, a maravilhosa Oxum Ronqué. Bem-vindos ao nosso programa. Amigos, vamos falar hoje sobre Egum. E afinal de contas, quem é Egum para você? Como que você cultua Egum no seu fundamento? E afinal, Egum é bom? Egum é ruim? Egum deve ser temido? Temos aqui uma imagem no vídeo aonde aparece eu em Itaparica com o mestre Budijó numa consulta ao Egum. Estive em Itaparica, onde pude presenciar o culto ao Egungun. E hoje nosso programa fala sobre isso. Mas antes de passar a palavra aos nossos participantes, queria lembrar que na língua iorubá, perfeito, nós temos algumas diferenças daquilo que talvez se cultue aqui no sul, né? Por exemplo, nós temos nosso quadro, tá? Nós temos ali Egum e Egungun. O que acontece? Egum sem acento, meus amigos, para a nossa língua iorubá, e Egungun sem acento significaria osso. Perfeito? Egum é espinho. E Ecoô, oku, quem morreu. Egungun significaria, na Nigéria, o culto à divindade ancestral. Ou seja, o Egungun da Nigéria não tem nada a ver com o Egum do Batuque. Lá, o Egum é uma divindade que representa toda a sua ancestralidade. Egum, na Nigéria, é maldição. A palavra com acento no E e no U. E aqui no Sul, como nós tratamos essa questão? Falamos muito aqui em Igbalé, que na verdade é balé, teoricamente, e agora eles vão poder explicar isso aqui. Há 50 anos atrás, Egum não era o que existe hoje. Quando você estava com uma coisa, com um problema, tu tá com Egum, tu tá com encosto. E lá fazia um trabalho para tirar o Egum. Não se falava muito em Egum como sendo uma coisa boa. Tá? Isto lá há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Tá? Eu entendo que o Egum passou a ser um assunto falado e divulgado nos últimos 10, 15 anos, ou 20 anos. Nós vemos aí hoje, inclusive em redes sociais, né, a divulgação em massa de rituais do Egum, né, expondo essa questão do preceito, como é que é feito. Agora, eu vejo que Egum passa a ser, aliás, não, passa a ter, me parece, mais força que o orixá, né? Porque eles começam a falar que Egum
responde com mais justiça que o próprio Xangô? E aí eu começo a ficar em dúvida. Com esta polêmica, começamos então de frente com o sagrado. Ele, Érico Rolf e Oxum Ronquer. Vamos lá. A palavra é com você, querido. Pessoal, sejam bem-vindos, né, à nossa conversa. E vamos primeiro separar o Oku, que é o morto, né, ali presente. Oku Orum, já ele no mundo espiritual, né, se tratando do espírito. Temos também uma questão que é pouco difundida aqui no Brasil, que é o Egum Olorô, que é o Egum masculino. E em Lei e Fé tem o Egum Onijô, que é o Ogum feminino, que não é difundido. Né? Aqui no Brasil só existe o culto a Egum masculino, mas existe o culto também, existe referência aos ancestrais femininos. Nós temos uma questão que o ancestral é um Oku Orum que já distante, um fundador de uma família, um fundador de uma pessoa assim que se destacou. E nós temos os antepassados, que são os falecidos, que recente. Mas isso no culto, né? Nós temos também o Ibalé, que é o culto ali das casas de Egungun, e nós temos o Iboku, que é a casa de Egum, dos terreiros de Orixá. E é importante também a gente lembrar que no culto dos terreiros de Orixá, nós, sacerdotes, fazemos rituais, não precisamos de Ogé. O Ogé é para o culto de Egungun, que também tem a diferença, que é, como o Baba Aldo falou, que Egungun é o osso, Egungun é o mascarado. No culto aqui das casas tradicionais de Orixá, não temos o Egungun, porque não temos o Egungun, que é o osso. E não adianta sair buscando um osso em cemitério para trazer, que não funciona. Não sabe nem quem está trazendo ali. É um perigo para a sociedade. E mesmo também não vai ajudar em nada, porque ele não conhece os rituais, não sabe quem é e não interessa. Mas o mais interessante é que a Oxum Ronquer, ela teve na Nigéria, e os mortos não vão para cemitério. Eles ficam dentro da casa, eles ficam ali no quintal. Não foi isso que tu presenciou, viu? Ronquer, a sua palavra agora é muito importante, porque vamos falar de Nigéria, de Oió. Como que você viu lá na Nigéria? Como que você viu essa questão do tratamento, do culto a Egum, Egum ou Egungun? Como é que é na Nigéria? Então, bom dia a todos, um bom axé a todos, a bênção dos meus amigos. A bênção de Iemanjá, bênçãos trocadas. Então, eu acho que no Brasil, né, durante muitos anos, teve uma visão errônea do ancestral, né? Então, assim, aqui a gente via, falando do batuque, né? Falando do batuque, muitos anos as pessoas tinham muito receio, muito medo, né? Eu lembro que a mãe, que aproveito para mandar um abraço para minha sacerdotisa, minha mãe de santo, a mãe Nicole da Oxum, a mãe, muitos anos, né? Tive que ir lá fechar um balé porque não deu certo. Aquele lá começou a cultuar o ancestral, não deu certo. Mas, assim, pelo que eu vi durante esses anos, eu acho que nós aqui no Batuque tínhamos uma visão errônea do ancestral. O que é? Muita gente dizia aprisionar o Egum, aprisionar esse ancestral, né? Que eles definiam tudo como Egum. Aprisionar era muito dano, né? Então, eu acho que por isso mesmo a pessoa acabava criando uma bomba de Hiroshima dentro da sua casa, Concordo. né? Então, o que aconteceu? Com os anos, as pessoas foram vendo que era necessário, que o culto ao ancestral fazia parte de um dos pilares do conceito Yorubá, assim como o Ori, Orixá e o ancestral. E agora é Beorum,
que num próximo programa a gente vai falar sobre isso, né? Vamos focar hoje no ancestral, no Egum. Então, eu acho que de uns anos para cá, como o Baba Aldo falou, de 10, 15 anos para cá, começaram a falar mais sobre o ancestral, né? E também outra coisa que no Batuque sempre falavam, tal nação do Batuque cultua o ancestral. A minha pergunta. Tal nação... Vou te interromper. Te interrompendo. Eu ia fazer essa pergunta. Tal nação do Batuque não cultua o ancestral. Então, assim, ó, gente, a partir do momento que você cultua o orixá, a partir do momento que a gente cultua o orixá, é necessário, faz parte daquela estrutura daquele templo, entendeu? Independente se a nação é, né? Se a nação é Oió, é Jejexá, faz parte, é necessário. Faz parte do conceito Iorubá, tá? Então, assim, ó, para responder a pergunta do Baba Aldo sobre a Nigéria, vamos ali... Só um pouquinho, desculpa, antes de ir para a Nigéria. Eric e Ronquer, essa é uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal quer fazer. Afinal de contas, o Egum é de um lado ou é de todos? Por exemplo, eu afirmo de novo sempre, né, pessoal, pela minha idade, lá de 40 anos, tá? Valdemar Camucá, né, tem a história do Cabinda, né? E que, para mim, Egum era só do Cabinda. Lá em 50, eu não sabia que Jexá, que Oió, tá, tinha o culto ao Egum. A minha pergunta para vocês dois. Egum sempre foi? É cultuado em todas as nações? Ou é somente privilégio da Cabinda? Não, eu começo, daí eu te passo, porque daí tu completa, né? Com conceitos e completa também. O que ocorre? O Egum pertence à família. Ele não ele não fica preso no Ibalé, ele não fica preso a uma nação. A Cambina, fundada por pai Valdemar, ela tem fundamentos, tem ligações, mas o culto ele está ligado à ancestralidade como todos os lados. O Oió, o Jeje, Jexá. A diferença é que a Cambina trouxe para dentro, enquanto os outros cultuavam fora, que não é errado. Pode-se cultuar no mato, Egum, pode-se cultuar ali, abrir, fazer um fundamento, tampar e viver a vida. Pergunta, eu não quero calar. Eu estou errado? Quando eu falo em Egum ancestral ligado a mim diretamente, tá? Eu acho que eu não posso cultuar ele ou num buião, ou numa talha, ou no alá, ou no mato. Eu acho que ele tem que estar ligado a mim. E essa prática de cultuar fora de casa estaria ligado a quem não é um ancestral que tem ligação direta contigo? Essa informação é correta ou está errada? Isso é um problema, porque o conceito era que as pessoas, quando mexiam com Egum, estariam somente para mexer com dano. Quando, na verdade, nós cultuamos nossos ancestrais, nossos pais e nossos avós. Filho de santo não é ancestral, é descendente. Ele não é cultuado ali no Ibalé. Mas, como que nós vamos cultuar os nossos antepassados, os nossos ancestrais, fazendo dano? Não está alinhado. Não tem nada a ver. Jamais pode usar ele, o ancestral, para fazer uma picuinha, para fazer ali uma desavença. Ele não é para isso. E eu acho que é por isso que não dava certo. Eu tenho a plena convicção que era por isso que não dava certo, porque antigamente, quando era aberto os balés e as pessoas não tinham um bom resultado na vida delas, era porque algum modo ali distorcido de cultuar tinha. Então vocês querem dizer, então vocês estão me desafiando, vocês querem dizer que eu botei no meu Facebook, no meu Instagram, eu botei que o meu Egum
te dar prosperidade, ele vai te dar vida, ele vai te dar dinheiro, vai te dar um trabalho, vai trazer o seu amor de volta, vai derrubar o teu inimigo. Então eu estou mentindo. Eu entendo o seguinte. Pessoal, é mentira, eu não coloquei nada disso. É mentira. Até porque Egum, para mim, tem outra simbolização muito mais sagrada do que isso. Isso eu vejo aí nos Instagram, nos amigos que colocam aí o Egum para trabalhar. Vamos lá. Eu acho assim, como eu falei antes, eu tenho a plena convicção que o ancestral é um pilar importante no conceito Yorubá. São 4 pilares no meu conceito: ancestral, orixá, ori e Ebé-Orum, que está ligado ao Abiku, que eu vou deixar para uma próxima pauta, tá certo? Então, assim, por que eu acho importante o culto ancestral? Bom, como o Baba Aldo me perguntou sobre a minha experiência na Nigéria, né? O culto ao ancestral é uma coisa muito natural, é uma coisa muito natural cultuado, né? Então eu vou falar do Templo de Oxum, né? Onde eu sou iniciada, onde eu passei 21 dias, tá? Inclusive a gente trouxe fotos aqui, né? Das pessoas que são enterradas, né, as catatumbas que são no pátio. Dentro de casa, no pátio. Dentro, né? De casa, no pátio das Fotos, casas, por favor? né? E dentro do templo. No templo de Oxum, né, não é diferente. Tem 2 pessoas, que eu saiba 2, se não tiver mais, enterradas ali, que são os pais carnais do meu sacerdote. Desculpa. Então, o que acontecia? Toda semana, quando é feito o Ossé para Oxum, tá certo? Porque Oxum é cultuada lá no templo de Oxum semanalmente, né? Semanalmente, meu sacerdote também alimentava o ancestral. Isso aqui ninguém me falou, isso aqui eu vi, eu presenciei, né? Então, cada ancestral na sua individualidade, aonde foi enterrado, em cima de onde era enterrado, ele era cultuado. Era feito ofertas de comidas e bebidas para ele, primeiro ancestral. Depois nós íamos lá para a rua, porque nós temos Exu centro, Ogum, e terminava com Oxum, né? Então o que eu quero dizer com isso? Que o ancestral era cultuado de uma forma muito comum, né? É uma coisa muito comum na Nigéria ser cultuado o ancestral, né? E aqui nós temos as fotos, né? Aqui o Baba Eric pode... Foi quando o Elegum de Xangô, do Alafim Oyó... Elegum é cavalo, santo. Sim, seria praticamente isso. Ele faleceu, ele foi enterrado no próprio quarto ao qual ele morava. E ali fecha, sela, e depois outro ente da família vai morar ali. Uma coisa interessante e é importante a gente destacar isso, o Xangô, a qual ele foi iniciado, ele vem, ele come o amalá ali junto é servido para o Egum e é servido também para as pessoas que estão ali, e depois ele volta para o lugar aonde ele fica. Em momento algum, o orixá vira um Egum, que era um conceito equivocado que também tinha no Batuque, e em momento algum se quebra o ocultá dele para pôr no Ibalé. Ali ali onde está o Egum. Ali é o orixá, ele come e ele volta para o lugar dele. E essa é o segmento. Conforme vocês estão vendo ali, ele está se alimentando e depois ele volta. Ele não fica. Importante eu dizer, esse aqui é o método tradicional iorubá. As pessoas Sim. são enterradas dentro de casa ou no pátio. Inclusive eu trouxe mais fotos aí, onde tem as fotos no pátio, tá? Hoje, na Nigéria, existe cemitérios, antigamente não existia. Hoje existe os cemitérios por causa da influência cristã, né? Os cristãos fizeram cemitérios. Hoje você acha cemitérios, mas nas casas, né, com a colonização trouxeram os cemitérios. Mas nas casas tem muitas as sepulturas no pátio. É muito comum.
e como aqui aconteceu com o finado Eligum de Xangô, que foi enterrado dentro do quarto dele, né? E é importante destacarmos o seguinte, eles não enterram os mortos deles no cemitério, porque os mortos têm que estar com eles, ou dentro da casa onde eles chamam, onde eles conversam, ou ali no quintal, no máximo. Jamais no cemitério, né? Eu ouvi eles dizerem que os ancestrais deles não ficam na chuva. Ficam dentro de casa, onde eles conversam, eles estão ali no dia a dia e não ficam distantes, né? Isso é importantíssimo. Então, pessoal, nós temos uma diferença muito grande entre a cultura do Egun na Nigéria, né, e a nossa cultura aqui. Aí eu queria que vocês agora adentrassem um pouco mais nessa questão, né, do balé, na questão do igbalé, da missa, né? Eu entendo que a missa é uma coisa e culto ao Egun é outra. O que vocês entendem que o que vocês veem hoje, estão vendo hoje aí, com a questão da exposição, não do culto a Egun, mas essa questão de tratar Egun como subserviente às nossas vontades, né? A dizer que o Egun faz, que vai matar, vai trabalhar com o Egun para te dar alguma coisa. Isso aí, como é que vocês veem isso aí? Olha, eu entendo que assim, e pelo que eu estudo, pelo que eu observo, o conceito da matriz. Egun, em momento algum, é para dano, ele não é para feitiçaria, para maldade, para desavença. O culto de Egun, ele está ligado à ancestralidade, à família ali da pessoa. Então, primeira coisa, não adianta pegar um estranho, colocar ali e achar que ele vai ficar preso. Se ele estiver preso ali, ele não tem poder para sair e ajudar ninguém. Se a pessoa usa este Oku, Orun, para maldade e dano, quando a pessoa não alimentar mais, quando a pessoa não der o que ele quer, ele vai pegar a própria pessoa, aonde tem que tirar, onde tem que se livrar daquilo, porque ele vai consumir a própria pessoa que está ali. Então, assim, e outra coisa, um equívoco também é que o pessoal pega um Egun e acha que aquilo só está naquela casa. O empim do Egun pode ser passado para outro e para aquela família. Ele não fica preso ali. Muitas vezes ele nem está mais ali, ele já até encarnou. Mas então o que está sendo cultuado? Essa. Um quiumba? Não. Não? A memória dele, o iranti dele. A nossa memória está sendo cultuada ali. E ele vai responder ainda ali. Oxum. Então, como eu disse, eram conceitos errados, né? Então, assim, ó, vou ser bem prática, né? Se eu der aqui para vocês um montão de doce, flores e coisas boas para você, qual é a impressão que você vai ter de mim? Você vai, boa. Né? Uma boa impressão. Agora, se eu der para você um prato cheio de coisa estragada, cheio de coisa ruim, com alfinetes e tudo mais, o que vai acontecer? Tá? E o culto ao ancestral é aquele nosso sacerdote, aquela pessoa que sempre prezou por nós em vida. Concordo. E que a partir do momento que ele faz essa passagem, ele continua prezando por nós pela casa, trazendo um bom axé, proteção, né? Da onde ele está. Né? Então, por que ele não vai continuar trazendo boas coisas, zelando por nós? Né? Então é isso, tratando bem o ancestral, eu acho que a gente vai ter só coisas boas. É esse o conceito iorubá. Concordo com isso. Principalmente porque houve nos anos 80 um equívoco gigantesco, onde alguns sacerdotes foram até a Bahia, viram que os eguns portavam as ferramentas de orixás, porque eram de sacerdotes, e os mascarados, os egungun, né? Os mascarados carregavam ferramentas. E eles entenderam que era o próprio orixá da pessoa que se tornou Egum. Mas o orixá não vira Egum. Orixá é orixá, ele não vira Egum. Gente, isso precisa ser revisto. Isso precisa ser repassado. Esse conceito é um equívoco gigantesco. Egum é o próprio Okoro.
não tem nada a ver com o orixá da pessoa. Apesar que o que eles viram foram a representação do iniciado com aquelas ferramentas. Nada a ver com o orixá da pessoa. Não era isso? Eu acho que a diáspora, né? A diáspora se criou com muitas lacunas, muitos equívocos, muita superstição e foi assim que há muito achismo. Assim foi se criando a diáspora. Que é isso aqui que muitas vezes eles estão com ferramenta, pode ver que ele está com uma espada Sim. na mão, com ferramentas, que eles portam as ferramentas às quais em vida eles eram iniciados para aquele orixá. Mas ali não é o orixá da pessoa. E esse conceito, esse equívoco, criou-se aqui na diáspora por um bom tempo. E está sendo desfeito e precisa ser revisto e falado. Aquele senhor usa na mão o pagugu lá, ó, tá? O bastão. Isso ali seria o bastão para procurar afastar o egum do contato. Lá o egungun, no qual eu estive, lá em Taparica, tá? Lá é assim, o egum se paramenta e chega, né? Só que você não pode tocar nele. Ele vai querer te tocar. Ele vai querer chegar perto de você. Aí, aquela vara fica na mão do Babá Egum, que é quem faz o culto a Egum, perfeito, e que interpreta o que ele fala para ti. Ele vai tocar naquela vara, tipo assim, ó, te afasta, se afasta. É proibido terminantemente ocorrer a aproximação com o Egum, tá, pessoal? Mas esse é um conceito afro-brasileiro. Afro-brasileiro. Porque ali nós temos um Egum portando um bebê. Exatamente. Abençoando, os Lembrando, ancestrais né, abençoando. isso é a cultura da diáspora, brasileira, da diáspora. né? Que é onde eu acabei de falar, se criou muitos mitos e receios e lacunas. Pode passar a imagem, se tiver outras imagens, pode ir passando, tá? Bom, pessoal, nós temos também na Nigéria, tá? Uma definição para cada Egum. Uma definição, né? Então, por exemplo, tá? Nós temos aqui Egum Aimá. Egum Aimá é o espírito vago, perdido. É aquele que frequentemente recorre às pessoas que têm luz. Se apegam às pessoas não por maldade, mas porque só querem encontrar algum caminho, algum rumo, pois estão perdidos. Depois temos o Egum Araé, o espírito familiar que atende as pessoas da família. Depois tem o Egum Sebô, é o espírito de algum familiar, de algum ancestral, tanto de sangue como de religião. E é a este a quem se oferece e se chama nos ritos de Egum. E o Egum Elemi é o guia a que recorre as pessoas espiritistas. Egum Oré é o espírito de algum amigo. Tá? Egum Buruku é o espírito obscuro e muito prejudicial. Egum Ekokoni Egum, espírito que vive com Iquice. Tá? E Egum Motilaô, o espírito Nefumbê, que sai para trabalhar e obedecer a ordem de seu tata, que é o seu tata, né? Ou seja, lá existe uma definição para alguns tipos de Egum. Aqui, pelo que eu vejo, pessoal, Eric e Runquer, Egum é uma coisa só. Egum é um espírito que faz a minha vontade, que eu dou comida para ele, que eu corto para ele, se eu corto para ele, tem que fazer o que eu quero. Esta é a visão que eu tenho no momento, pessoal. Eu estou vendo que cada vez mais o Egum, e até me desculpe o que eu vou colocar, e me perdoe você que está aí, tá? Lembrando, nós não temos nada contra o teu fundamento, tá? Até porque não existe fundamento nenhum único. Não vem dizer você, não, a minha cabinda é pura, o meu GG é puro, a minha Oió é pura. Não é puro coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque
A nossa religião foi criada aqui no Brasil e não lá na Nigéria e não na África. Então, nós temos que admitir que muita coisa que a gente faz, ou que a gente faz porque o teu babá, porque o meu mestre, o meu professor, porque o teu professor te ensinou errado também. Porque o teu professor aprendeu errado. Ah, porque o meu babá, porque o pai Cleon era excelente, maravilhoso, certo? E aí eu posso falar Vinícius de Oxalá, Pai Romário, Ailton da Oxum, são reverências para o batuque de 50 para cá. Mas eles também tiveram momentos de que herdaram lá de Mãe Palmira e lá de trás conceitos que estão errados. Dentro da origem da nossa religião. Tá? Então, por isso se chama diáspora. É uma diversidade, é a diferença. Perfeito? Claro que vão me criticar. Ah, porque não sabe nada. Eu não sei nada mesmo. Não sei nada mesmo. E mais, eu não quero saber. Sabe por quê? Porque para mim está tudo errado. Mas o meu errado dá certo. Então eu vou continuar errando até ir para o Orum. Perfeito? E não é a minha intenção de te criticar, não é trazer aqui a Ronqué, o Eric, o senhor da verdade. A Ronqué é a senhora da verdade. Não. O Eric está aqui e a Ronqué estão aqui, primeiro porque o Eric é um cientista. Ele não está ligado a sacramento, ligado às questões de vaidade, de ego, Não. Nós estamos aqui apegados à ciência enquanto religião. Tá? Voltada lá para a Nigéria. Porque eu não posso querer fazer um batuque aqui, perfeito, como é feito, sem querer voltar lá atrás. É saber a origem. Tá? Então, quando eu falo Ekuô, Egum, Totô, Balé, na verdade, eu não sei o que para você significa. Balé para mim é buraco? Balé para mim não. Para mim, balé está ligado a Yansan. Yansan de balé. Perfeito. Ekuô, como eu falei, está ligado à morte. E assim, tá, pessoal? São tantas questões que existem. Eu vejo tanta gente se intitulando o Senhor da Verdade. Cada vez mais eu vejo o pai fulano, a mãe beltano, o pai... Eu agora, essa semana, analisando essa questão de Egum, né, andei olhando muita coisa. Engraçado que a Umbanda fala sobre Egum. A Umbanda fala sobre Egum. Tá, mas afinal de contas? Não. Umbanda, me perdoe. Eu vi aí um cacicado aí falar sobre... Ah, porque na Umbanda o Egum é tratado assim. Não, na Umbanda não tem Egum. Na Umbanda tem espírito. Porque a Umbanda é ligada diretamente com kardecismo. Então, nós não estamos falando aqui do Egum tratado dentro da cultura do batuque. Então, meus amigos, tá? O meu desabafo é esse, porque eu vejo assim, cada vez mais eu vejo que Egum é moeda de troca. E sabe o que eu estou achando também? Por que eles estão dando visibilidade para Egum cada vez mais? E mostram obrigações, e mostram rituais, e mostram missa. Sabe por quê? Porque eu acredito que é uma forma de como chamar sua atenção para satisfazer as suas vontades. Como se o Egum tivesse uma diferença do orixá. Tá? Enquanto que o orixá é justo, o Egum não é justo. O Egum faz a minha vontade. Sabe para que isso? Para ganhar dinheiro. Para tomar o teu dinheiro. Essa que é a verdade. Porque quanto mais eu vejo dizer que porque o Egum te dá prosperidade, o Egum te dá caminho, o Egum te dá direção, o Egum resolve teus problemas, eu te pergunto, e o orixá fica onde nisso aí? Quando você mata um boi para Exu, eu te pergunto, vai matar o que para o orixá? Vai matar um elefante? Perfeito? E é a colocação que eu faço. Se você me diz que o Egum dá uma resposta mais rápida, eu te pergunto, cadê o orixá para você? Quem é o orixá para você? Pessoal, com a palavra a vocês. Primeiramente, esse conceito precisa ser totalmente revisto mesmo. Por quê? O Egum ele está para trazer harmonia, trazer sabedoria,
ajudar, orientar a família. Não adianta pegar um Egum lá da Nigéria, trazer para cá, um Egum de outro local, que ele não vai entender a sua cultura, ele não vai entender o batuque, não vai entender seus rituais. O que você precisa é ter o seu antepassado, ter o seu ancestral ali. Ele vai te orientar, ele vai te dar segurança, ele vai te trazer harmonia, paz para a tua casa. São os ancestrais que são ali, fazem parte. E ali eles trouxeram, eles te ajudaram, eles fundaram a tua família, eles fundaram a tua ebé e eles estão contigo. Então isso é importante, esse conceito é primordial. Pergunta para vocês dois. Quando você recebeu o teu balé e o teu balé? Então, eu Desculpe, e quem é o teu balé e quem é o teu balé? Eu felizmente não tenho balé, né? Porque nós temos um conceito que você abre o balé, eu aprendi assim, né? Você cultua no balé quando tu cultua o teu ancestral. E eu tenho a felicidade que a minha sacerdotisa é viva e em nome de Oxum vai viver por décadas e décadas e décadas. Então, na minha raiz, eu não estou aqui para julgar, para criticar ninguém, eu estou respondendo a pergunta do pai Aldo. Nós só podemos abrir balé quando o ancestral, quando o nosso sacerdote ou sacerdotisa vem a óbito, entendeu? Graças a Oxum, a Ebé e Xububurixá, Mãe Nicole é viva e vai viver por muitos anos. Então, eu não tenho. Eu faço parte dos rituais de balé na casa dela, porque a mãe já se governa há 28, 27 anos, quase 30 anos, né? Depois da morte da finada avó Nilda, né? Tenho faca pegum, ajudo, mas eu não tenho balé. Eu só vou ter um dia quando ele do mar chamar ela. E que espero que seja daqui a demore muitos anos. Eric? Bom, meu primeiro sacerdote que faleceu, né, eu não o cultuo dentro do meu balé. Apesar de fazer algumas funções, mas eu não o cultuo. Porém, no meu iboku, no meu iboku, que é o local de adoração, que é o que as casas de orixás possuem, né, eu tenho um ipim do Valdemar, não é o egungun, né, não é o osso dele, mas eu tenho um ipim dele ali. O que é o ipim? É uma partícula que a gente pode pegar dali de fundamento e nos é passado. E eu tenho fundamentos do Pai Valdemar, que é o Olupilexé do meu segmento, que a Cambina tem essa qualidade porque a fundação dela foi recente. Então, a gente está próximo. Já o Ijexá, o Oió, o Jeje são mais distantes e dificilmente terão acesso. Mas ali está o Olupilexé, o fundador. Então, o Ibalé, ele pode ser, e ele é fundamentado ali no Olupilexé, de uma família, de uma nação, de um segmento. E ali está. E não se abre balé com filho de santo, porque ele é descendente. Isso é primordial. A própria Oxum Ronqué já fala sobre a questão, inclusive, de não a sacerdotisa dela estar viva e ela não ter e não querer. E assim, ó, por muitos anos nós abrimos o buraco no mato, fora de casa, tá certo? Abrimos ali, aí tem todo um ritual que não vem ao caso agora, onde era cultuado os ancestrais. Como a casa cresceu muito, né? E é normal, porque hoje em dia a nossa diáspora são casas que têm bastante filhos, e todo mundo sabe que a Mãe Nicole da Oxum tem bastante filhos, né? Começou a gente ter a necessidade de ter o balé. Então foi a partir desse conceito e tudo mais, e também vendo que era necessário cultuar um ancestral, né? E hoje em dia até, eu acho até mais seguro do que ter que abrir o buraco no mato todos os anos, né, para cultuar um ancestral. Hoje em dia a gente faz tudo dentro de casa, dentro do pátio, né? Sim. Então, isso aí reforça a pergunta que foi feita antes de onde ele deve ser cultuado, aonde ele pode ser cultuado. Depois, o balé foi aberto, e a gente começou a cultuar. Eu, no caso, eu tenho faca, eu cultuo, faço serviços para o ancestral, para o egum, lá na minha casa, eu faço no salão ou faço no mato, né?
falando um pouco do modo mais prático, né? Isso aí reforça o quanto pode ser cultuado sim para nós, na minha casa, não estou julgando os outros, né? A gente cultua sim, tanto no pátio quanto no mato e em diversos locais, tá certo? Egum tem a ver com furibalé? Não. Isso é uma questão que... Vamos lá. Furibalé, por exemplo, quando tira determinadas cantigas dentro do batuque, nós nos ajoelhamos e colocamos a cabeça no chão. Eu fiz furibalé. Correto? Então, O churrão quer. gente, olha só. O que é furibalé? O que é furibalé? É a contração de fi, ori, ba e lé. Fi é usando fiori, usando a cabeça, ba, eu saldo o chão. Fiori, ba e lé, foribalé. É simplesmente a ação de bater cabeça no chão. Foribalé em Yorubá é foribalé. E também se diz foribalé e focambalé, que é bater o coração. Fiocambalé. Com o coração eu bato o chão. Foribalé e focambalé. Daí aqui no Rio Grande do Sul existem outros conceitos para essa palavra. Aqui né? seria, por exemplo, que quando baixa furibalé, quer dizer, é quando tu vai pro buraco. Não, gente. Não, é um equívoco. É equívoco. um pequeno, grande equívoco. Bem grande. É um equívoco. Entendeu? E é por isso, são essas lacunas que é importante a gente saber o que está falando, saber o que está fazendo, porque é por isso que outras nações, outras vertentes sempre nos criticaram, porque daí vê que você está falando, infelizmente, uma grande lacuna, para não dizer uma grande besteira, com todo respeito, e é por isso que as outras vertentes... Algumas imagens, por gentileza, aqui, pode passar. Ontem, dia 29, era na Nigéria cultuado a festa de Egum. Exatamente. Sim. Dia 29. Justamente. A doutora Paula, inclusive, está postando vários vídeos, várias informações sobre o culto de Egungun lá, que é o festival. Em Oió. É o festival de Egungun em Oió, exatamente. Nessa semana, nesses dias, é o Festival Egungun. É o Festival de Egungun. Exatamente. Né? E no Festival Xangô, né, para quem não sabe, o Festival Xangô é do 8 de agosto, mais ou menos ali do 8 de agosto ao 18, são 10 dias, e cada dia da semana, um dia é cultuado um orixá, ou meio turno, né? É cultuado. E tem no dia de Oiá também é cultuado o Egungun, onde o Olobojô, Egungun, Olobojô sai pelas ruas de Oió. Mas também, além de agosto, do Festival Xangô, que são 10 dias, onde se cultua a identidade iorubá através da religião iorubá, né? A religião tradicional iorubá, e sim orixá e bilé, é cultuado, também tem um dia específico, tem um turno específico para o Egungun sair nas ruas. Vamos lá então, pessoal. Vamos nos situar. Egum, Egungun e Quiumba. Tá? Então, vejam bem. Egungun é um culto especificamente do candomblé e a Nigéria. Egum não é nada a ver com esses dois. Então, nós podemos dizer que Quiumba é, para mim, um espírito perturbador, tá? Que não é Egum. Agora, a pergunta para vocês. Egum, na acepção da palavra, ele pode ser um encosto? Ele pode vir prejudicar alguém? Nós temos um adendo. Um adendo. Um pequeno adendo. Eu gosto de Olha perguntar. só, como a doutora Paula Gomes disse, né, que o antigo rei dizia para ela, são micro-religiões, né? Então, assim, vamos falar, a gente tem que falar de religião é de dentro para fora, não é de fora para dentro, Perfeito. Que nem o Babá Eric sempre diz, né? Então, assim, templo de Oxum se cultua Oxum, templo de Exu se cultua Exu, templo de Xangô e templo do Egungun. E tem o culto de Egungun.
né? Então, lá na Nigéria é assim. Eu acredito que o culto que é feito em Taparica eles cultuam somente Egungun lá, onde é o culto do Egungun, né? E nós, na diáspora, Batuque e outras diásporas aqui, a gente cultua um pouco, é um pouquinho do ancestral para dar sequência de todos os orixás que a gente cultua dentro do templo. Essa é a minha visão. Passo a palavra para o Concordo. Babaeri. E tem uma coisa importantíssima que a gente precisa citar. Quando alguém possui um NQD, ou seja, um ser, um Araorum que acompanha aquele indivíduo, que pode ser um pai, um marido, um irmão, que está no mundo espiritual e está ali com a pessoa, ele não é digamos, um egum ali que vai atrapalhar. Ele, às vezes, está atrapalhando e não se tem como despachar. Tem que se tratar e cuidar, porque ele faz parte da pessoa. Ele está ali acompanhando a pessoa. Está ligado à Ele ancestralidade. está e não se despacha. Pois é. Concorda? E essa questão toda das pessoas verem, mas tem o culto ancestral que veste a pessoa, porque tem aquele culto fantástico em Itaparica. Mas isso aí não quer dizer que o que você está fazendo em casa está certo ou está errado. É o nosso modo de cultuar. Existem as outras diásporas, né, que se criaram desse modo, né, como Candomblé, Tambor de Minas, Xangô de Pernambuco. E o Batuque, né, a gente cultua Exu, que a gente chama de Bará, a gente cultua Ogum, cultua Oiá, cultua Xangô, e uma parcela de nosso culto é designado ao ancestral. Perfeito. Daquele modo ali que a gente cultua. E não é que não deixa de ser certo ou errado, é isso mesmo. E o Egum ancestral, o Egungun aceita, esse nosso ancestral aceita esse modo de cultuar e é o que dá, é o que complementa e nos dá uma estrutura que forma, para mim, uma religião perfeita. E eu tenho algo a completar que é importantíssimo. Para o Iorubá, quando o indivíduo ele vai ou ele parte para o Orum com uma idade avançada, ele cumpriu toda a missão dele, ele é honrado e ali ele é cultuado. No entanto, quando ele nasce uma criança, eles costumam jogar para saber se veio um pai ou um avô reencarnou ali, que é chamado Babatundê. Babatundê é quando encarna equivocadamente, chegar a confundir, se atrapalharem ali com um conceito de que um indivíduo partindo por o Orum, aqui da diáspora, seria um Babatundê. Babatundê não tem nada a ver com a partida, mas sim com o renascimento, a reencarnação. Tá? Não vou dizer reencarnação porque eles também não entendem, mas com a encarnação de um ancestral vindo novamente para a família, que isso é importante. Então, o termo Babatundê não é alguém indo para o Orum. E também nós temos outra questão que o indivíduo que parte para o Orum, que está no Orum, ele está ali sendo cultuado, ele vai em algum momento reencarnar e vai estar sendo cultuado. É fantástico a gente conversar com o Baba Eric, né? Porque ele tem todo esse entendimento, além da prática, todo o estudo. E eu acho que é isso que é importante, da gente parar de pegar como referência a diáspora e sim pegar como referência o estudo de dentro para fora, que no caso nós somos o Batuque, temos uma religião completa, muito completa. Se a gente quiser nos aprofundarmos, a gente pegar como referência a religião tradicional iorubá, perfeito, e sim orixá e bilé, e não diáspora, porque diáspora, nós temos lacuna, as outras diásporas têm muita lacuna. E te digo, eu que raspei, fiquei 21 dias lá, vi como é feito lá e como é feito aqui, te digo, posso afirmar, a nossa diáspora se tem lacunas, as outras diásporas têm. Então, referência para nós é e sim orixá e bilé, é Oió. Duas coisas importantes, tá? Eu vejo aí, por exemplo, né,
o mês de cultuar a ancestralidade. Então o pai de santo ele corta, né, para 50 filhos de santo naquele mês para cultuar a ancestralidade, cultuar o Egum. Eles botam lá Ieku, a Totobalé, tá? Fala só isso. Tá, queria entender um pouquinho essa coisa, isso aí. Grava essa pergunta. A segunda, tá? Será que cultuar o Egum, você aí, tá? Será que cultuar o Egum não seria somente uma forma de você manter uma relação espiritual com o teu ancestral, com a tua ancestralidade? Será que não seria somente essa proposta, né, de nós termos esse culto para manter a relação direta com o meu antepassado maior? Ou será que eu tenho que usar esse ancestral para fazer maldade ou para fazer o bem? Então, duas perguntas. Primeira, eu vejo aí, por exemplo, né, pais de santos, esse mês agora nós vamos cortar para os filhos. Aí eles têm lá 30 filhos. Aí eles cortam 30 casas o ancestral. Mas e aí? Eles estão cortando para o ancestral dele ou para o ancestral do filho? O ancestral teu, tu leva para casa do teu filho de santo? Vamos de novo. O que eu vejo lá? Estão cultuando o ancestral. Aí eles têm lá 20 filhos de santo. Tem filhos lá que têm 30 anos de idade, que se aprontou fazem um ano, tá? Aí eles vão lá naquela casa cultuar o Egum. Eles vão lá cortar naquela casa para o Egum. Mas eles cortam para quem? Eles cortam para o ancestral dele, tu leva o teu ancestral para casa do teu filho, ou é o ancestral do filho? Vocês entendem isso? Como que é? Consegue entender isso? Eu prefiro falar do que eu conheço, né? Eric, tu sabe explicar isso aí? Tentar achar explicação para o que fazem, né? Perfeito. Sabe explicar, Eric? Bom, primeiramente, aqui no Rio Grande do Sul, conceituaram, por influência de outros segmentos aqui da diáspora também, alguns sacerdotes que tinham dupla pertença, eram do Candomblé e do Batuque, acabaram conceituando que agosto seria um mês para culto de Egum. Ok? Aí deixam de fazer um monte de coisa e passam a cultuar. Isso acaba sendo por influência de outros segmentos, mas se observarmos, agosto é o mês que tem um grande festival de Xangô, inclusive é o ano novo lá, eles comemoram, fazem ali, é o ano novo, correto? Para eles. Então isso está sendo revisto, nós estamos com menos influência de outros segmentos, mais influência da matriz agora, estão revendo e estão também mudando esses costumes. Sim, é possível, não vou falar por eles, eu vou falar pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, é possível se pegar um ipim do próprio balé e levar para os filhos. Por quê? Ali é aquela sequência, vai passar, mesmo porque, eu não sei quanto ao fundamento da Oxum quer, mas a casa da mãe Nicole, ela, eu não sei se os irmãos dela também tinham o mesmo ipim e cultuava o mesmo sacerdotisa, o sacerdote que anterior a ela. Não sei se passam o ipim. Eu acho que era importante o Babá Eric frisar novamente o que é ipim para as pessoas, que são palavras que são pouco usadas. Só quer explicar de novo, Babá? Ipim é uma partícula de um indivíduo, de um elemento, de um fundamento. É uma partícula, um pedacinho, uma partícula. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Mas eu queria ainda esclarecer algumas coisas para vocês. Nesta parte final, né? Essa questão de cortar para o Egum, a obrigação de um Egum é qual a obrigação de um orixá?
Não, Nada a ver. não. O culto de Egum é o culto de Egum. O orixá não participa. Aquilo que eu falei, não vai para o balé. Outro equívoco gigantesco é que na Cambina não é o Camuca que é um Egum. É o próprio Valdemar que é o Egum. O orixá Camuca é o orixá, porque o Egum não comanda o orixá. O orixá não se ajoelha para Egum. O orixá não é comandado por Egum. E dizem que o culto a Egum é tudo que a boca come? Tem a ver com isso? As comidas, né, são tudo que a boca come. Então a gente evita nos batuques fazer buffet, fazer comidas de restaurante, porque é comida que é servida para Egum. Então, nos batuques servimos comidas que são consagradas para os orixás e que pertencem aos orixás. É o costume antigo. O batuque sempre diferenciou, né? A comida do orixá e a comida do ancestral, né? A comida do orixá era uma comida específica, e a comida do ancestral é aquela comida de todos os dias, né? Como massa com sardinha, o arroz com galinha, né? O arroz com leite e tantos outros. E aí, só para encerrar, eu vou deixar aqui uma polêmica muito grande, né? Respeito todos que já passaram, todos que estão aí, né? Pessoas ainda dentro do batuque que são conhecidíssimos, tem aí 1000 filhos de santo, né? Tem filhos no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, no mundo todo. Respeito todo mundo. Mas a pergunta que eu não quero calar, para encerrar. O que tem a ver eu comer uma galinha lá do frigorífico, lá do açougue, entendeu? Que não tem nada a ver com o culto, mas não pode comer senão tu vai morrer. Eu como arroz com galinha há 40 anos e nunca morri. Desculpa a colocação. Sabe o que eles vão dizer para mim? Tu não conhece fundamento. Respeito, fundamento. Mas tem umas coisas que eu quero uma explicação científica, que vai ser para o próximo programa. Por exemplo, não pode saber que te ocupa. Quem recebe santo no batuque não pode saber que recebe santo, senão fica louco. O próximo programa vai ser sobre isso. Sobre ocupação, incorporação. Por que no candomblé sabe? Por que no batuque não pode saber? Particularmente, se você sabe a explicação científica, não venha me contar aqui porque fica louco, porque eu não vi ninguém louco até hoje porque recebeu o santo, tá? Então, se você que está nos assistindo aí, se você quiser nos trazer uma explicação científica, perfeito, científica, aonde envolve a psicologia, a parapsicologia, até a psiquiatria, tá? Para me dar uma explicação científica que quem recebe santo não sabe que recebe santo. Não sabe que recebe santo. Ele vai para o batuque às 11 horas, o santo vai embora às 6 e ele não sabe nada do que aconteceu. O que aconteceu ele não vai saber, mas ele não sabe que recebeu o santo. Meus amigos, minhas amigas, Eric Rolf, o meu cientista da cultura afro, Osho Ronquer, a nossa amiga que tem na Nigéria o seu iniciado no orixá Ibilé. Orixá Ibilé, tá? Muito obrigado. Desculpe, não podemos avançar mais, nosso tempo é curto, mas a ideia era trazer a polêmica, trazer a dúvida. Eu sei que você vai nos criticar, vai falar que nós não sabemos nada, realmente, nós não sabemos nada. Nós somos humildes em dizer que nós somos muito pequenos diante da tua sabedoria. Nós somos estudantes da ciência na cultura afro. Agradecimento a todos vocês, agradecendo a RS Play, a TV que permite, que proporciona a visibilidade da cultura afro no Brasil. RS Play, o seu canal de amor e fé. Até o próximo programa. Dúvidas, pautas, segue embaixo o nosso Instagram e o telefone para contato. Excelente final de semana. Axé! Axé.